Gente, tudo bem? Tudo bem. Hoje eu vou gravar de novo segurando a câmera. Eu acho melhor assim, né? Porque eu quero fazer assim, pronto. Né? Então, eu sou o Jay, tá? E tá um barulho lá fora, tá tendo uma reforma. Então eu fiquei sem lugar. Por isso que eu vou ter que gravar assim, né? O que eu vou falar hoje, na verdade, pode parecer meio estranho para quem está pensando em despertar, né? Mas é um assunto que ele tem que ser falado, né? E que faz total sentido, porque é um assunto que, quando o conhecimento desse assunto chegar realmente a público, vai mudar totalmente a história da humanidade, que é ufologia. Ufologia é o estudo, né, do fenômeno UFO. Eu vou falar de experiência UFO, né? Primeiro vou dar uma dividida no vídeo. Hoje eu vou falar só de como eu percebi a existência, né? E depois eu vou falar os relatos que eu já tive. E depois eu vou falar também, não nesse vídeo, claro, né, sobre como entender, como perceber, como entrar em, entre aspas, contato. Porque não é algo difícil, mas também não é igual as pessoas pensam que é, assim, que você vai chamar o ser lá multidimensional e ele vai, tipo, aparecer pra você e falar, oi, eu venho em paz. Não, não é bem assim, né? Na verdade, grande parte da humanidade já tem contato e nem sabe. Então por isso que eu vou falar, para ver se você tem contato e não percebeu ainda. Tem uns vídeos na internet que fala disso de uma maneira muito genérica, né? Ah, se você vê sincronicidade 1111, se você acorda paralisia do sono, tal. É, sim, também. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar de experiências pessoais, né, que eu vi, que eu percebi e que eu tive uma resposta. Eu tive resposta mesmo. Prova disso, quando eu estava na dúvida do que estava acontecendo, eu pedi um sinal. Pedi um sinal e eu tive o sinal. Qual foi meu sinal? Eu vou mostrar. Eu vou dar uma. Tá gravando já? O meu sinal é esse daqui, ó. Isso é um. Pra quem não sabe, é um meteorito, né? Agora, como que o meteorito veio parar na minha mão, no meio de São Paulo? Com esse monte de gente, ninguém achou isso antes. Por que que eu achei? Né? Entendeu? É o meu sinal. É um meteorito? É um meteorito. É um meteorito, minha mão tá azul. É um meteorito, né? E eu uso ele para algumas experiências que eu estou desenvolvendo espiritual aí, né? E eu tenho certeza que eu tenho muita coisa interessante para falar sobre contato, sobre desenvolvimento de mente, sobre ascensão, sobre nova era e sobre a queda dos líderes e sobre a queda da religião, né? A religião sabe de tudo isso e esconde. Bom, eu vou começar contando como tudo começou, tá? Então esse vídeo vai ser como eu descobri que existe alguma coisa. UFO, ET, né? E para falar a verdade, extraterrestre é tão óbvio que ninguém nunca para para perceber, né? Que o próprio Cristo, anjos e todos os seres, né? Todas as divindades que a humanidade acredita são extraterrestres. É que a indústria hollywoodiana fez você acreditar que o ET é todo mundo aqueles verde, ET telefone minha casa e aquele tudo, né? E que a abdução é aquela coisa que massacra as pessoas e não sei o que, não sei o que lá. Inclusive eu tenho marca no corpo recente, dessa semana até, né? De uma experiência que eu tive. E eu gravei aqui, filmei uma queimadurinha aqui dos dois lados da minha costela, né? Mas eu vou passar isso no outro vídeo, que são as experiências, tá? Que é diferente daquilo que todo mundo conta na internet. Que o pessoal fala que eu vi uma luz, fui levado, fiquei na nave, eu vi três seres. Isso já aconteceu também comigo no começo, mas não é tão, tão hollywoodiano dessa maneira, tá? É muito sutil, nossa, é muito sutil mesmo, né? Você percebe mais pelas as sensações que você tem durante o dia do que a lembrança, porque essa lembrança não vem dessa maneira que a gente entende. O nosso cérebro ele é limitado e ele traduz a informação, o processo, de uma maneira que seja compreensível pra gente. Então você sonha que está viajando, que está num carro, você já está num lugar aí, entendeu? Mas eu falo isso no próximo vídeo, tá? Desde criança, eu já citei em algum vídeo aí, né, que eu tenho experiências estranhas de ver cores, coisas, de ver vultos e de ver, enfim, uma infinidade de coisas que ninguém sabia me explicar. Ninguém sabia me explicar. Ninguém sabia me explicar o que eu estava vendo, né? Até sonhos premonitórios que eu tinha desde muito criança e contava para meus pais, a minha mãe ficava, sabe, meio apreensiva.
Eu não falava nada, só falava para rezar. Rezar, 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 né? Família católica é assim mesmo. Ahn, em... Tava na praia em 2000 para 2001, foi na virada do ano, né? Foi um dos primeiros réveillons que eu passei na praia, porque ainda não era aquela modinha de todo mundo ir, né? E eu tava lá, na praia de Mongaguá, né? Litoral de São Paulo. E aí deu meia-noite, começou os fogos, pá, né? Meia-noite falsa, porque é horário de verão, então não era meia-noite ainda. E eu olhando os fogos, só que desde criança eu sempre tive uma paixão pelo céu. Eu sempre gostei de observar o céu, desde que eu me entendo por qualquer coisa, né? Eu sempre olhei para o céu, sempre fui fascinado pelo céu. Eu já tive aqueles pisca-pisca, não, como é que chama? Eu sempre tive pisca-pisca em todos os lugares. Eu gosto de luzes, eu gosto disso, né? Lembra daquelas estrelinhas que tinha que brilhavam no escuro? Eu sempre tive também. Eu sempre tive esse contato com o céu, sempre conversei com o céu, sempre me senti próximo do céu por algum motivo. Sempre fui fascinado por histórias antigas sobre as estrelas, a estrela guia, sobre festa no céu, aquelas fábulas. Tudo que tem céu sempre me encantou muito. E eu olhando os fogos, todo mundo olhando para os fogos, mas eu, como sempre, olhando para outra direção. Eu sempre sou assim, né? Já é tão de mim isso. Eu acho que eu tinha 15 anos nessa época. E eu olhando para o céu, os fogos comendo aqui e eu olhando para lá, aquelas estrelas, e sentindo alguma coisa. Eu não lembro o que era, faz muito tempo, né? Eu já tô com 35 já, então tem um bom tempo isso. Olhando lá pro céu, tal, e eu vi estrelas que eu nunca tinha visto antes. 3 estrelas. 3 estrelas. E aí, agora parando pra pensar, o número 3 é um número muito presente na minha vida, ainda mais agora. Muito, 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 muito. Mas eu já sei o que que é. E eu olhando, tal, aí de repente alguém veio me abraçar. Oi, feliz ano novo. Feliz ano novo. Abracei, abracei, abracei. Me entreti ali com o que estava acontecendo. E quando eu olhei de novo, essas estrelas não estavam mais. Mas como a gente é treinado a não confiar na gente mesmo e não acreditar na gente mesmo, eu falei, às vezes eu tive a impressão, né, que vi, enfim, e não era nada, né? Só que aí tinha alguém atrás de mim. E esse cara era um cara, ele falou para a mulher, possivelmente namorada, falou assim: Nossa, tinha 3 estrelas ali, agora elas não estão mais. Então isso é sincronicidade, né? Porque foi a resposta que eu precisava naquele momento. E eu não sabia o que era sincronicidade, eu vou falar sobre isso. Mas não sobre. Não como as pessoas falam de sincronicidade aí na internet, né? É 11:11 significa isso, 12:12. Não, tudo é sincronicidade, tudo é sincronicidade. Você só precisa aprender a ver, né? E nesses vídeos aí que eu vou passar de UFO, eu também vou falar de como você vai se adaptar a essa realidade aí que existe, né? E você vai ter mais acesso às sincronicidades, muito mais acesso, né? Tá um calor. Nossa, eu tô. Não é suado, não. É protetor solar. Aí tá brilhando. Então, enfim. Se for suado também, que diferença faz, né? É, E aí eu fui, parou, pensei ali e tal, e vim pra minha casa, enfim, fui lá do meu jeitinho, eu era muito caladão, não falava nada e tal, fiquei lá, passou, acabou, né? Em 2006, 2007, eu assisti aquele filme Contato de Quarto Grau. Assisti o filme e tal, tal, gostei do filme, achei bem realista, achei bem legal, né? E naquela mesma noite, eu já estava morando sozinho, a minha mãe já tinha morrido, minha mãe morreu em 2002, né? Minha mãe já tinha morrido, e ainda assim foi cheio de sincronicidades a morte dela, né? Ela morreu no dia do meu aniversário, e no dia ainda que eu nasci numa sexta, ela morreu numa sexta, às 19 horas, que seria 7 horas da noite, e aí ela foi enterrada ainda no número 7 lá do nosso espaço lá, eu não sei o nome, né? O jazido, não sei, o nosso túmulo lá, né? Que cabe 6 corpos. O número 7, entendeu? E eu fiz 17 anos esse dia, né? E tudo tem a ver, tudo tem a ver. Mas eu vou focar mais na parte UFA aqui, né? Assisti esse filme, né? E fui dormir, tal. Só que nesse dia eu tive uma paralisia do sono diferente, porque eu sempre tive paralisia do sono. Sempre, desde muito criança. Mas nas minhas paralisias do sono, eu via coisas que não estavam ali. Eu sempre vi coisas que não estavam ali, e eu sempre senti alguma coisa me pegando, me arrastando, me puxando, sempre senti. E já aconteceu de eu cair no chão, numa paralisia do sono.
né? Você não consegue se mexer, mas tinha alguma coisa me puxando, 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 eu pá, caí da cama, né? E nesse dia eu tive essa paralisia do sono e só que era diferente de tudo que eu já tinha passado, porque eu estava num lugar tudo branco, como se tivesse realmente isso que o pessoal geralmente conta, né? Isso aconteceu comigo. Como se tivesse uma luz branca e eu estivesse em cima de uma tábua. Eu lembro que eu sentia gelado, né? Não sei dizer se era de metal, mas eu lembro que aquilo era gelado. E eu vi três coisas assim me tocando como se fosse três dedos. E eu sentia aquilo tocar todo o meu rosto. E eu via três seres, né? Não me parecia Grey, não parecia Grey não. Eram altos, sabe? Era grande assim, né? E eu não lembro do rosto, mas não parecia Grey, tá? Tinha três dedos. E aquilo me tocando, eu sentia tocar tudo no meu corpo inteiro, assim, né? E ali eu já comecei a pensar, nossa, eu tô tendo um sonho por causa do filme que eu assisti. Tô tendo um sonho por causa do filme que eu assisti. E na hora que eu comecei a pensar nisso, eu tive aquela sensação de queda. E aí onde aquele despertar, com esse coração acelerado e tal, né? E eu falei, nossa, a cabeça da gente leva a gente pra cada lugar, né? Poxa vida. Passou, pra mim por causa do filme mesmo. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que não, né? O filme foi só um gatilho para aquilo acontecer, né? Para aquilo, enfim. E aí passou, 2007 e tal. Se teve mais coisas nesse período, eu não me recordo. 2008, 2009, passou, né? O meu pai ele foi morar em Minas e eu fiquei muitos anos sem ter contato com ele por questões mesmo de a gente ficou todo mundo meio triste aí com a morte da minha mãe. A gente passou a não se dar tão bem mais, né? E aí um dia me deu aquele. Eu fiz 33 anos, passou muito tempo, né? Eu fiz 33 anos, antes de eu fazer 33 anos, eu tive um sonho, né, de que eu morria, de que eu ficava 3 dias morto e de que algumas pessoas me ressuscitavam. Quando elas me ressuscitavam, eu até falava, nossa, pô, você demorou, eu tô fedido, olha só, vai demorar pra sair esse cheiro de carniça de mim, né? Eu chegava na minha rua, assim, e eu vi um monte de pessoas de branco, eu tava de branco, essas pessoas ao meu redor estavam de branco, falando comigo. Eu sei o que eles falaram, eu não vou citar no vídeo, né? Mas aquele dia eu falava que eu tinha uma missão e de que eu ia transmitir isso, né? Aquele recado, aquela palavra, que tinha a ver com a missão e tal, e eu fui chegando e acordei. A partir disso, tudo começou a mudar, todo meu padrão de consciência, tudo começou a se transformar mesmo. Inclusive esse relacionamento com meu pai. Eu decidi que eu precisava resgatar isso, afinal eu já estava me comportando como se eu já não tivesse pai e mãe. Na verdade, não era verdade. Tenho meu pai ainda, né? Ele está vivo ainda, né? Tá ali. E... enfim. E aí eu resolvi ir lá, em Minas, né? Só que Minas, gente, é um lugar que é muito mágico. Minas é um lugar mágico. Primeiro porque aquele céu é maravilhoso da onde a gente morava. É próximo a Mariana. Sabe a cidade de Mariana que teve... Eu morei em Mariana, né? Teve aquele problema da Samarco lá, né? E eu morei em Mariana, mas onde meu pai... Onde a gente tem a nossa casa, nosso terreno lá, é roça, né? É no distrito de Ponte Nova. Acho que é isso, né? Porque roça meio que não tem nome, né? Tá mexendo muito aqui. E tá, fui pra lá, comecei a ir pra lá, fiquei passar uns dias com ele, depois eu comecei 2 vezes por ano, mas sempre observando aquele céu, porque aquele céu é maravilhoso. Aquele céu é maravilhoso. E eu sempre vi muitas estrelas cadentes naquele céu. Muita estrela cadente. E aí eu já cavalo, velho, coloquei ali uma toalha no chão e deitei lá naquela grama, né? Porque lá é cheio de bicho e tal, né? E eu olhando aquele céu, aquelas estrelas que você fica tonto. Se você andar e olhar para o céu, você cai assim, porque dá vertigem de tanta estrela que você consegue ver, porque lá não tem poluição, igual tem aqui em São Paulo. Eu vi essas estrelas cadentes passar, só que eu vi que passavam mais de uma na mesma direção. Né? E eu, nossa, que isso, né? Que isso. Lá você vê satélite também, esses Starlink, né? Você vê passando assim, mas dá para saber o que é satélite, dá para saber o que não é satélite. Eu vi isso e tal, né? E aí o meu pai saiu ali na varandinha dele, foi pegar a cuequinha dele lá que tava no varal secando, né? E quando eu olhei em cima da casa dele, eu vi passar uma bola que parecia um foguetinho, sabe fogos? Aqueles que acende e sai só um palitinho assim, vai aquele barulhinho, e ele sai como se fosse um cometa mesmo. Eu vi isso, só que numa velocidade lenta, em cima da casa dele. Eu falei, que isso?
não pode ser, não é um vagalume daquele tamanho, era um tamanho de uma laranja, mais ou menos assim, ou maior até, né, porque eu estava distante, né, um pouco. E aí eu falei assim, ô pai, eu vi um trem aí em cima da sua casa, né, coisa de Minas mesmo, né, eu vi um trem em cima da sua casa. Aí ele virou pra mim com uma naturalidade, né, e toda ali eu vou chamar de ignorância, né, por causa do tempo de vida que ele foi da roça, né, ele falou assim, é a luz que você viu? Eu falei, é, a luz, uma bola, né? Ela tinha uma cauda, assim. Ele falou, eu vejo quando o pessoal vem fazer oração aqui, ou quando às vezes eu tô aqui conversando com nada, assim, né? Com os anjos. Eu vejo ela ali, assim, assim, assado, tal. E eu falei, bom, não é loucura da minha cabeça. Eu também vi, né? E aí, nesse mesmo dia, eu falei, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver mais, quero ver mais. E eu vi de novo. Mas eu saí andando lá, naquele breu, naquela escuridão, porque é realmente mato. Lá não tem ninguém, lá não passa ninguém. É um lugar que está à parte do mundo, assim, onde ele mora. Porque as pessoas daquele vilarejo já moram na cidade. Ninguém quer morar na roça mais. A vida na roça é mais difícil mesmo, né? Mas é maravilhoso, gente. Eu vou construir uma colônia lá, futuramente. Não sei se eu vou falar sobre isso nesses vídeos, porque eu vou falar de algumas coisas que vão acontecer aí na Terra, né? Pode não parecer, mas eu tenho algumas previsões aí, né? E não é uma previsão tipo de mãe de Ná, são coisas que vai acontecer, tá? É que as pessoas não estão realmente preparadas para ouvir isso. Na verdade, eu estou sendo preparado para ajudar essas pessoas depois, futuramente, né? E aí tá. Eu fui andar, né? E comecei a conversar com nada ali, né? Com quem quer que fosse. Comecei a falar, a pronunciar para o ar aquelas palavras. E eu vi aquela bola de novo. Só que sem o rabo, sem a cauda. Só a bola, um pouco maior dessa vez. E eu vi ela passando, assim. Quase do meu lado, né? Com uma distância, não tinha como eu correr para chegar até ela, assim, né? Porque ela estava alta. E eu vi aquilo passando. E aquilo não me deu medo, não me deu nada, na verdade, né? Eu ainda me lembro que nesse mesmo dia eu tinha ido lá no mato. Adoro ficar lá no mato, né? Adoro. Agora eu não estou indo mais para lá por causa da pandemia e porque meu pai está morando aqui por causa da pandemia e por causa da idade dele não tem condição dele morar naquele lugar sozinho, né? Eu estava no mato e eu escutei ele me chamar, o meu pai, né? E aí eu falei, eu não vou descer, é muito alto, é muito alto. E eu nem cheguei ainda onde eu queria chegar ali, né? E eu liguei para ele e falei assim, pai, você me chamou? Ele falou assim, não, eu tava dormindo, né? E aí eu continuei subindo, eu escutei o irmão dele, que já morreu, mas ele estava vivo ainda nessa época, me chamar também, né? E aí eu escutei ele chegando a cavalo, falando que foi visitar o meu pai, tal, tal. Eu falei, eu não vou lá ver meu tio não, né? Depois eu vou na casa dele lá, tal, né? Enfim. E continuei e tal, e foi isso que aconteceu. Por fim, o meu tio não tinha ido lá. Não tinha ido lá. Mas meu tio estava com uma doença e ele morreu, né? Não nesse dia, ele morreu uns meses depois, né? E, enfim. Passou isso e tal, né? Eu descobri que isso era um orbe, né? É uma manifestação. Mas eu descobri também que o orbe não é necessariamente um efeito alienígena. Ele pode ser também uma causa da própria natureza. Já que a natureza é viva, ela é energia, você pode ver às vezes duende, gnomo, ou um orbe mesmo, né? Que é só uma manifestação daquela força, daquela energia, né? A maneira como que você vê isso, duende, gnomo, enfim, qualquer manifestação da natureza, é de acordo com a energia que você está. Então, se você está com a energia mais elevada, você vê de uma forma mais elevada. Se você está com uma energia mais densa, porque a natureza pode se manifestar da forma que ela quiser, né? Da forma que for compreensível para você, né? E aquilo, você atrai o que transmite. Então, você vê daquilo que você também está de energia, tá? Então, se você vê um ser hostil, é porque você não está numa vibração muito boa, né? E mais ou menos foi assim que eu comecei a entender o fenômeno UFO, e a partir disso, eu comecei a ficar mais claro, a partir dos 33 anos, tudo começou a mudar e começou o meu despertar de consciência. Começou mesmo, né? E por hoje é isso, tá? Escreve aí, tá? No canal, legal. Eu vou gravar depois o próximo vídeo falando de como foi as experiências que eu tive, apesar que eu já meio que dei esse spoiler aí, né? Que foi mais ou menos isso. Que foi experiências e descobertas, né? Mas eu vou falar nas minhas projeções como foi que eu tive contato, que eu comecei a entender melhor e como eu procuro manter esse contato, né?
Eu procuro manter e funciona e dá certo. E eu também sei porque as pessoas não vê. Tem muita gente que não vê e acha que vai ser igual no filme, gente. Por favor. Gente, a humanidade, ela tá acordando ainda. O ser humano ele acha que ele é muito superior, mas ele não é. Não é. Não que é inútil, inferior, tem uma causa, motivo, razão e circunstância para cada um estar aqui, né? Mas pessoas como eu estão aqui para ajudar as pessoas daqui. Pessoas como eu não é daqui. Acabo por aqui. Um beijo, muita paz, muito amor, muita luz para você, tá bom? E muita evolução, tá?